Olá, aqui é Clóvis Oliveira, advogado em direito imobiliário. Olha como é interessante você que quer ganhar dinheiro, quer investir, quer fazer o dinheiro trabalhar para você, adquirir conhecimentos básicos ou aprofundados ou conhecimentos básicos com o auxílio de profissionais qualificados. Eu tenho clientes árabes e esses clientes têm uma cultura muito interessante, que é entender o negócio para depois investir, que é o básico. Infelizmente, nós temos pessoas que acham que aplicar o seu dinheiro, você deve confiar somente em alguém que entende. Não, você tem que entender do negócio. Seja para abrir uma empresa, seja para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então veja que interessante. Eu tenho clientes árabes que com essa cultura me procuram para resolver questões do direito imobiliário, seja conflito, seja realização de sonho, para compra de casas, imóveis de modo geral, seja para investimento, então compra aquele imóvel, aquele lote de leilão para revender. E o interessante é que essas pessoas, por ter essa cultura, acabam buscando conhecimento além do normal. E eu estou dando aula para um libanês. E esse libanês, não preciso citar nomes, é claro, ele tem pedido para mim, Clóvis, eu preciso de uma orientação sobre leilão judicial e extrajudicial, porque eu quero investir nessa área. E olha que interessante, essa área está muito aquecida, porque há estimativas de que você pode ter um lucro de mais ou menos, que varia de 30 a 50%, a depender do lote que você encontrar, ou seja, das oportunidades. E veja que interessante, por que o lucro acaba sendo nesses patamares? Porque você encontra imóveis que têm uma avaliação, porque o devedor não conseguiu pagar, por exemplo, um financiamento bancário, e aí quando ele é avaliado, imagina que você tem imóveis de 300 mil, de 400 mil, 600, 1,5 milhão, que quando é avaliado, existem duas situações em que ele pode ser vendido, que a gente chama de leilão ou praça. Na primeira oportunidade, costuma-se estipular um valor com base na avaliação que é feita por um profissional qualificado. Ele vai avaliar o imóvel e vai dizer, olha, esse imóvel está valendo R$ 1 milhão. No primeiro leilão, ele vai ser, via de regra, anunciado por esse valor. Quando ele não é comprado, ou seja, não é arrematado, na segunda praça, que é o segundo leilão, via de regra ele já cai pela metade do valor. O que isso significa? Que você já tem de cara 50% de desconto num imóvel que na primeira praça era 1 milhão. Então você tem 500 mil. Ah, você tem um imóvel que foi avaliado a 350. Na segunda praça ele caiu pela metade. Aí você pensa assim, poxa, se eu estou comprando um imóvel que está avaliado em 300 mil, 500 mil e na segunda oportunidade eu posso comprá-lo ou arrematá-lo pela metade do preço, logo eu já tenho 50% de vantagem. E aí você pensa assim, tá, mas a gente sabe que não é só isso. E aí é que está o pulo do gato. Tem pessoas que acham que, eu vi a propaganda lá, eu consultei o site do leiloeiro e houve no processo que tem uma propaganda de que o imóvel está sendo vendido. Vou comprar e vou ganhar aí 100, 200 mil reais. Embora o lucro seja considerável, você precisa conhecer o assunto, o nicho, ou consultar um profissional que entenda do assunto. Mas eu te incentivo a pesquisar também, tá? Para não ficar refém do que você acha que é. E aí, olha que interessante, quando se fala de custos para esse mercado, você tem o custos de impostos, custos de advogado, o imposto para transferir aquele imóvel que é a propriedade para o seu nome, você tem a comissão do leiloeiro. Então você tem que pensar o seguinte, quando você está investindo, se você está vendo uma propaganda que está com 50% de desconto, 40%, 35%, enfim, você tem que pensar, e os custos além disso? Porque quando eu for verificar o líquido que eu vou receber no meu bolso, eu tenho que considerar todas essas despesas. Mas a notícia boa qual que é? É que ainda assim é interessante. Como eu falei no início, você tem uma margem de 30% a 50% de lucro a depender do lote, do imóvel que você encontrar. E existem várias oportunidades.
Nós temos situações de processos judiciais, de pessoas que receberam uma execução judicial e tem muito patrimônio e esse patrimônio é vendido através de leilão judicial. E tem aqueles casos de leilões extrajudiciais. Exemplos, muitas pessoas financiam imóveis, compram por meio de financiamento, que é a famosa alienação fiduciária, mas essa pessoa não paga, não consegue, enfim, o banco ele toma o imóvel de volta para ele. E aí é que entra o pulo do gato. Porque ao vender esses imóveis, os imóveis vão estar mais baratos. E o mais interessante é quando você consegue fazer a arrematação, que é a compra desses imóveis, ou desse imóvel, você vai perceber que é um mercado muito bom. Você vende abaixo do mercado também. Por quê? Isso faz você vender o imóvel mais rápido. Porque imagina a seguinte situação. Você pegou um imóvel que foi avaliado em 500 mil reais, mas você conseguiu arrematar pela metade, ou um pouco mais ali, com a concorrência dos demais participantes do leilão, você comprou por 270 mil, só que ele vale R$500 mil, certo? Quando você analisa o edital, quando você consulta um profissional habilitado, um advogado na área imobiliária especialista nesse nicho de leilão, você vai conseguir avaliar toda a situação. E aí você começa a calcular, poxa, se eu conseguir arrematar por até uns 290 mil, 300 mil ali, concorrendo com os demais, eu já consegui esse valor bem mais barato. Aí tem os custos extras e tal, beleza. Só que eu não sou obrigado a vender por 500 mil, que é o valor da avaliação. Eu posso vender por abaixo do valor do mercado, porque aí a chance de vender é mais rápido, e aí eu já pego esse dinheiro de volta e já consigo reinvestir em outro. Então é um giro maior. Aí eu te pergunto, qual é o investimento hoje? Com risco ou sem risco nenhum, ou médio, que você tem um lucro nessa estimativa? É difícil você ter. Então é um mercado que está muito aquecido. Então eu estou aqui para te anunciar isso, para te dar essa boa notícia que o mercado é muito bom e para te incentivar a investir nesse mercado. Eu tenho esses clientes árabes que estão procurando investir nessa área, eu estou dando aula para eles, ensinando como fazer isso e, é claro, toda e qualquer oportunidade eu me disponibilizo a ajudar esses meus clientes. Então você que tem interesse nessa área, procure um especialista na área. Para quê? Para que você entenda melhor do mercado e tenha uma assessoria jurídica, porque fazendo assim, pode ter certeza que você vai conseguir lucrar muito. E é claro, não adianta se aventurar, porque se você se aventurar, você vai perder dinheiro. Agora, se você fazer o serviço bem feito, pode ter certeza que você vai se dar muito bem. Um abraço e até a próxima.